Seja muito bem-vindo, meu aprovado, minha aprovada. Presta atenção nessa aula aqui, ela é de extrema importância, porque esse conteúdo ele costuma nos confundir na hora da prova. É um conteúdo simples de assimilação, tá bom? A gente vai falar sobre risco não sistemático e o risco sistemático. Vou explicar cada um deles para vocês não se confundirem, tá? Vamos começar pelo risco não sistemático, tá? Esse risco é aquele risco diversificável, tá? Ele pode cair na sua prova como o risco diversificável. É a mesma coisa que o não sistemático, tá bom? E aí, daqui a pouco a gente vai para o risco sistemático, mas foca no não sistemático, que é o diversificável. A palavra já fala, é aquele que você pode diversificar. Já ouviu falar naquela instrução, aquele conselho de um bom investidor que fala o seguinte, ó, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta? Pois é. É disso que a gente está falando. Você tem que distribuir os ovos que você tem nas outras cestas. Ou seja, nunca coloque seus investimentos em um único lugar, distribua eles em outros setores. Por quê? Quando a gente está falando do risco não sistemático, tá? A gente está falando de uma crise em um único setor. Suponhamos que você comprou ações de bancos, certo? É o mercado financeiro, né? Instituições financeiras. E aí você tem lá Itaú, né? Você tem lá Bradescão, você tem lá o Santander, né? Banco do Brasil. Todo mundo aqui faz parte do mesmo ecossistema. O que vai acontecer? Suponhamos que tivemos uma crise dentro do setor financeiro. Sei lá, teve um quebra-pau aí, cara, e a galera não conseguiu pagar, né? Todas as dívidas que deviam para esses bancos aqui em dia, por exemplo. Atrasou demais, certo? Um exemplo, tá? Muito difícil acontecer, depende do cenário. Então, o que acontece? A gente teve uma crise dentro desse setor aqui, tá? O que ocorre? Esse setor inteiro ele será afetado. Esse setor inteiro vai passar por dificuldade. Ou seja, se você está investido só em, eu diversifiquei minha carteira. Eu comprei ações de Itaú, eu comprei ações de Bradesco, de Santander, de Banco do Brasil. Eu diversifiquei. Não, você não diversificou. Por quê? Você comprou ações de um mesmo segmento, entendeu? De empresas que fazem parte do mesmo conglomerado que nós falamos. Você teria diversificado se você tivesse comprado, por exemplo, Itaú e Petrobras, né? Petrobras. E teria diversificado se tivesse comprado Bradesco e Gol. Por quê? Uma não depende da outra. Uma atividade não depende da outra para poder estar funcionando. Então, se teve uma crise aqui, não afetaria aqui. Agora, se a gente teve uma crise aqui com você, estando com todas essas ações compradas, por exemplo, você vai sofrer com um risco não sistemático, certo? Que é um risco que ele é diversificável. Porque se você tivesse diversificado ele em outros segmentos, você não teria esse problema. Entendeu? Então é isso que a gente está falando sobre o risco diversificável, o risco não sistemático, aquele que você pode diversificar e fugir do problema, tá? Então foca nisso. Então, ó, nos riscos não sistemáticos podem ser reduzidos através da correta diversificação, o que a gente conversou aqui agora, dos investimentos. No risco não sistemático, refere-se também a uma empresa ou setor específico. É o que a gente falou aqui. Os riscos não sistemáticos podem ser minimizados, uma vez que afetam apenas um determinado setor. Tudo isso deixei nesse exemplo para vocês. Agora, vamos lá, vamos para o próximo. O próximo é o risco sistemático. Aqui é bem tranquilo, tá? O risco sistemático, ele é o não diversificável, que não dá para você diversificar, tá? Vamos pegar um exemplo agora que nós tivemos aqui do risco sistemático, que ele não é diversificável. Recentemente, nós tivemos um problema de saúde mundial. Vocês sabem qual é. Nós tivemos um problema pandêmico, do qual gerou-se o quê? Gerou-se um risco sistemático, onde todo o sistema mundial estava envolvido. Então, se você comprasse ações de bancos, você ia ter prejuízo. Se você comprasse ali, né? Se você estivesse, desculpa, né, alocado, né? Não vou falar da compra no momento. Se você tivesse ações de banco, você estaria com problema. Se tivesse ações de empresa aérea, você estaria com problema. Se tivesse ações de indústria, você estaria com problema. Se você tivesse ações de petrolíferas, você teria problema. Por quê? Era um risco global.
era um risco do ecossistema inteiro. Isso pode acontecer também, tá? O risco sistemático ser de um único setor, né? O setor agrícola, por exemplo, né? Suponhamos que as empresas que fazem o cultivo de milho, né? E a revenda desse milho sofreu com uma grande praga ali, certo? Aquele ecossistema, tá? Ele sofreu com todo esse problema junto. Então não adianta você comprar uma empresa que produz milho aqui, outra que produz milho ali, entendeu? É o risco do setor, é um risco sistemático, o sistema inteiro sofreu, tá? Então aqui você não consegue diversificar, tá bom? Então no risco sistemático não é possível fazer nenhuma proteção, tá? O risco sistemático é aquele que afeta a economia de uma forma geral, tá? Este é o tipo de risco que é extremamente difícil de ser reduzido, pois afeta a economia como um todo, a economia daquele ecossistema. Eu dei o exemplo que a gente teve lá, né, há 2 anos atrás, que afetou o sistema como um todo. Então, só tomando cuidado para não errar na prova. Risco sistemático é aquele que não dá para se diversificar, tá? E o risco não sistemático você consegue diversificar, beleza? Então, vamos para a próxima. Valeu!